Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje a gente vai conversar sobre 5 motivos para você não comprar a sua máquina router CNC. Motivo número 1, preço. Tá? Uma máquina router CNC de boa qualidade custa caro. Você está pensando em montar um novo negócio, você está pensando em montar um novo empreendimento, fabricar determinado produto, tenha em mente que essa é uma máquina que é bem cara. Não é barata igual uma furadeira, barata igual uma serra de bancada, uma esquadrejadeira, uma máquina de bancada pequena, né? Mas é uma máquina que é cara. Tá? Uma máquina de qualidade, ela vai passar facilmente de 10, 12, 15 mil reais. Então tenha em mente que você vai ter que ter essa grana para comprar ou essa linha de crédito, se você for parcelar, for financiar, independente da máquina que você for comprar, né? Uma máquina de boa qualidade, ela vai começar a partir de 12, 15 mil reais, tá? E o céu é o limite. Tem máquinas até de 200, 300 mil reais, tá? Então preste muita atenção a isso. O preço é uma coisa que delimita, né? Dificulta a entrada nesse tipo de negócio. Kleber, mas existem máquinas que são baratas, que custam 6, 8 mil reais, 5 mil reais. Existem, tá? Só que tome muito cuidado, você vai começar um negócio novo com uma máquina de baixa qualidade. A tendência é que o seu negócio não dê certo, tá? Uma máquina de baixa qualidade, ela vai te demandar muito mais atenção, muito mais precaução, muito mais conhecimento da máquina em si do que da parte do negócio, tá? Então, comprando uma máquina de baixo custo, né, uma máquina barata, de má qualidade, abaixo de 10 mil reais, você não vai encontrar uma máquina de boa qualidade, tá? Então, as peças vão ser inferiores, o atendimento da empresa que você vai comprar, ele não vai conseguir atender todo mundo, tá? O pós-venda provavelmente não vai ser um pós-venda exemplar. Por quê, Kleber? A empresa que vende uma máquina tão barata, ela não tem lucro suficiente para contratar pessoas para fazer treinamento, para dar um bom pós-venda, para dar uma boa assistência técnica, tá? Então, cuidado com o preço da máquina que você vai encontrar, tá? Máquina de qualidade, ela vai custar caro, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado, o primeiro ponto que você tem que pensar se realmente esse negócio de máquina router CNC é para você, é a questão do preço. Segundo ponto, uma coisa que me incomoda bastante nas máquinas router CNC, são máquinas extremamente barulhentas, tá? Ela não é muito mais barulhenta do que, por exemplo, uma serra de bancada, ou uma esquadrejadeira, ou uma lixadeira de cinta, tá? Ou um desengrosso. É uma máquina que faz tanto barulho quanto essas outras máquinas voltadas para marcenaria, voltadas para serralheria, tá? Só que faz barulho, tá? Lembrando que quando você está falando de montar uma empresa onde algum tipo de maquinário ou sistema faz barulho, você tem que tomar cuidado com a região que você está. Então você não pode montar o seu negócio de máquina router CNC numa área que seja totalmente residencial se os seus vizinhos forem chatos. Tem vizinhos que são tranquilos, tem vizinhos que são de boa, você monta uma marcenaria, você monta uma serralheria, as pessoas não se importam, falam assim, o cara tá fazendo barulho, mas ele tá trabalhando, tá correndo atrás do dele, tá? Mas tem vizinhos que são chatos, tá? A nossa legislação brasileira, ela tem algo que protege, né, as pessoas de você não incomodar os seus vizinhos, principalmente se você está numa área que é estritamente residencial. Então você vai ter que procurar o zoneamento, né, do seu município para verificar se você pode de fato colocar uma máquina router CNC na sua região, tá? Quando a gente começa, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Quando às vezes você vai começar, às vezes você não vai querer começar o seu negócio, né, abrindo uma empresa, ou você vai querer comprar uma máquina, vou testando, vamos ver o que vai acontecendo, tá? Então você não precisa abrir CNPJ no começo, assim como você comprasse, por exemplo, uma furadeira, uma serra de bancada, tá? Você compra, deixa a máquina, vai testando se o negócio dá certo, tá? Mas pense que conforme o negócio for crescendo, conforme você for tendo demanda de trabalho, conforme a máquina for ficando ligada durante muitas horas durante o dia, você vai ter que se atentar ao local de instalação da máquina por conta do barulho, tá? Existem algumas formas da gente driblar essa situação, né? Que é colocando isolamento acústico, só que é uma coisa que custa dinheiro. Então, mesmo que você esteja numa área residencial, você consegue colocar isolamento acústico a ponto de não incomodar os outros, pessoas da sua casa, ou mesmo seus vizinhos, ou a sua vizinhança como um todo, tá? Então, existem essas duas alternativas. Ou você vai para uma área que seja uma área mista, ou uma área comercial, ou até mesmo uma área industrial, ou você vai ter que utilizar, né, de alguns artifícios, né, para que você atenue o ruído que a máquina vai fazer, né, colocando isolamento acústico. O terceiro ponto negativo de uma máquina router CNC é a questão de sujeira, tá? Principalmente para quem trabalha com amadeirados, tá? Amadeirados eu estou falando assim, MDF, madeira, compensado, MDP, esses aglomerado, esses tipos de madeira, né? esses
essas madeiras engenheiradas, né? Madeiras de construção civil, madeiras de arquitetura, madeiras de móveis planejados, madeira, eu estou falando genericamente, né? Quanto menos denso for o material que você vai estar trabalhando, né, mais sujeira ele vai fazer. Por exemplo, quem trabalha com isopor também vai fazer bastante sujeira. Agora você está falando assim, estou trabalhando com plástico ou algum tipo de metal não ferroso, não faz tanta sujeira porque você consegue controlar melhor, tá? Mas quando você está falando, por exemplo, de MDF, por mais que você utilize sistema de aspiração, né, o sistema de coletor de pó, né, você ainda vai ter sujeira em volta da máquina. Quando você tirar a peça que foi cortada, vai estar suja aquela região. E também na parte do acabamento, né, das peças que você vai estar fazendo com a sua máquina Halter, vai também gerar sujeira, vai também gerar poeira, e você vai ter que ficar atento a isso. Então você não consegue colocar essa máquina em qualquer tipo de lugar. Por exemplo, eu não vou colocar essa máquina do lado da minha cama, porque é um lugar que vai ficar sujo. Eu não vou colocar uma máquina dessa numa cozinha, porque é um local que vai ter sujeira, que vai ter poeira, né, dependendo do tipo de material que você for estar utilizando para fazer a usinagem, para fazer o desbaste, para fazer o entalhe. O quarto ponto é a dificuldade do negócio, tá? Um negócio de máquina Halter CNC, assim como qualquer tipo de negócio, é um negócio que exige atenção, exige persistência, exige foco, tá? Exige disciplina de você pesquisar muito sobre aquilo, de você melhorar todo dia mais sobre aquilo, tá? Você entender o que o seu público deseja, você entender como solucionar os problemas, né, do seu cliente, tá? Então, além de ser um negócio totalmente novo para você, tem a dificuldade de ser com uma máquina Halter CNC. Então você vai ter que dominar toda a parte de negócio e toda a parte de máquina, né? Você vai ter que entender parte de material, parte de programação, parte de usinagem. Você vai ter que entender sobre o negócio em si, né? Estratégias de vendas, estratégias de marketing, posicionamento, como você encontrar o nicho ideal para você, como você aplicar, precificar, né, os seus produtos ou os seus serviços da maneira correta. Então, o negócio de máquinas Halter CNC não é mais fácil e nem mais difícil que outro negócio. Ele só é difícil, assim como todos os outros negócios são. Uma máquina Halter CNC, ela vai te entregar produtos. O que você vai fazer com esses produtos ou com esse tipo de serviço, é você quem vai ter que dar uma finalidade para isso. Você vai ter que conseguir vender esse produto, você vai ter que conseguir vender esse serviço, você vai ter que agregar valor sobre esse produto e fazer com que o seu produto tenha venda ou que o seu serviço tenha saída. O quinto e último ponto que você deve ter atenção, tá? É um ponto que pode ser negativo, mas eu já vou te entregar a solução, tá? Quando você compra uma máquina Halter CNC, na verdade, antes mesmo de você comprar uma máquina Halter CNC, você tem que aprender a programar e operar de fato uma máquina Halter CNC. Uma máquina Halter CNC é uma máquina automática, não é uma máquina inteligente. Tudo que essa máquina vai fazer, você vai ter que falar para ela como fazer, o que fazer, com qual ferramenta fazer, com qual velocidade fazer. Então você vai ter que pesquisar tudo isso, você vai ter que dominar tudo isso. Toda peça que a máquina Halter CNC vai cortar, desbastar, entalhar, usinar, você vai ter que ter desenhado essa peça no computador. Então pense que você vai ter que saber desenhar, tá? Você vai ter que saber programar, você vai ter que escolher ferramentas, você vai ter que escolher os parâmetros de cortes ideais para cada tipo de fresa, para cada tipo de material e mesmo para cada tipo de equipamento, tá? Então você vai ter que dominar a parte de programação e operação de Halter CNC. Se você tem dúvidas sobre isso ou está pesquisando já sobre a parte de programação e operação, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu treinamento que vai do básico ao avançado para você aprender a programar e operar uma máquina Halter CNC utilizando o software Aspire, que é o software mais utilizado para máquinas Halter CNC. E adquirindo o treinamento, você vai ter acesso também à nossa comunidade de alunos, nosso grupo no Telegram, que já conta com mais de 150 alunos. O nosso treinamento ele conta com mais de 220 alunos, tá? Diariamente eu tiro dúvida dos alunos dentro do nosso grupo de alunos dentro do Telegram, tá? Então, você tá com alguma dúvida, manda lá no grupo, se alguém conseguir te ajudar ou não conseguir, todos os dias eu entro no grupo, respondo as dúvidas de todos os alunos. Se for uma dúvida muito específica, Kleber, estou trabalhando com um tipo de material, com uma fresa tal, for uma dúvida muito complexa, tá? Eu crio uma aula específica para você e coloco lá dentro da nossa comunidade para que você e todo mundo tenha acesso a como foi resolvido, né, aquele problema ou sanar daquela dúvida. Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Se for alguma dúvida, deixa nos comentários. É isso aí, se vê na próxima. Até mais!